Acho que o tema mercado de ações, com tudo aquilo que ele abrange no sentido informacional, não é tão acessível e nem alvo de interesse para muitos de nós. E quando a gente pensa em projetos de filmes que tratam de histórias reais envolvendo acontecimentos nesse setor, isso também pode se tornar inacessível dependendo da direção que é escolhida para se contar a história. Por isso eu acho que eu tive uma boa surpresa assistindo Dinheiro Fácil, que é um filme que trata de um caso real acontecido no mercado financeiro em 2021 com a GameStop. E para abordar esse caso é criada uma narrativa interessante e dinâmica que envolve de um lado os mais abastados de Wall Street e do outro os pequenos investidores, que são representados por um analista financeiro muito simpático. Dinheiro Fácil é dirigido pelo Craig Gillespie e baseado no livro A Rede Antissocial, o Short Squeeze da GameStop e o grupo desordeiro de traders amadores que desarmou Wall Street, do Ben Mesrick. Mas apesar do título longo e informacional do livro, a narrativa de Dinheiro Fácil consegue pegar cada uma dessas palavras-chave, desenvolvendo-as de um jeito nada complicado por meio de uma linguagem descontraída. Bom, o filme tem início no final de 2020, trazendo resquícios complicados do primeiro ano da pandemia, tanto no sentido econômico quanto emocional. E é nesse contexto que nós somos apresentados a uma peça fundamental dessa história, que é o Keith Gill. O Gill é um analista financeiro que trabalha em uma empresa, mas também faz as suas apostas no mercado informalmente. O Gill é casado, tem uma filha bebê e uma vida econômica apertada. Mas, mesmo assim, ele decide apostar todas as suas economias nas ações da GameStop, que é uma empresa que já estava desacreditada por Wall Street. O Gill também tem um canal online no qual ele é conhecido como Gatinho Feroz ou Gatinho que Ruge, e que no começo é um canal pequeno, mas vai ganhando força na medida que ele começa a compartilhar por lá apostas que vão na contramão daquilo que o mercado financeiro apoia, como a GameStop. E isso encoraja pessoas que estão em situação financeira parecida com a dele, ou até pior que a dele, a também investirem em ações dessa empresa. E esse movimento vai provocar uma subida inacreditável nas ações da GameStop, fazendo com que os pequenos investidores lucrem e os bilionários percam dinheiro. E é claro que Wall Street vai tentar dar o seu jeito para reverter isso a favor dela novamente. Eles fazem isso primeiramente tirando do ar o fórum Wall Street Bets, que é uma comunidade usada para que os investidores decidam a situação das suas ações. E o fórum funcionava da seguinte maneira: se o Gill, mesmo ganhando muito dinheiro, ainda decidia não vender as suas ações, as pessoas que o acompanhavam e que confiavam nele faziam o mesmo, porque essa plataforma dava acesso a elas, a essas informações. Mas com o fórum fora do ar, essa comunicação é quebrada, fazendo com que os pequenos investidores não saibam mais qual rumo dar às suas ações, se eles seguram ou se eles as vendem. E junto disso, também teve um bloqueio das negociações envolvendo a GameStop, que inviabilizava que os acionistas movimentassem suas próprias ações. E apesar dessas medidas não durarem muito tempo, elas são suficientes para despertar interesses investigativos, fazendo com que esse caso seja exposto e julgado. Então, resumidamente, esse é o caminho que o filme faz, que é um caminho que segue esse caso real envolvendo a GameStop, mostrando as diferenças gritantes entre os dois lados dos investidores. Inclusive, um dos momentos finais do filme, quando o Gill dá o testemunho dele sobre o caso e a narrativa mostra o contraste da fala dele, do lugar onde ele escolhe para fazer isso, com a perspectiva do outro lado, envolvendo Wall Street, acho que é um dos momentos mais elucidativos dessa história. Então, o Dinheiro Fácil tem que lidar com esse monte de informações que, se você não conhece o caso ou não tem tanta familiaridade com o mercado financeiro, podem passar batidas. E aí o que eu acho que faz a diferença para que Dinheiro Fácil seja acessível e interessante é como todas essas informações são envelopadas na narrativa. Isso passa por escolhas que vão envolver tanto o estilo escolhido para contar essa história, quanto a direção dada aos personagens nela. No que se refere a esse estilo de contar, eu acho que o filme é sagaz ao trabalhar com uma linguagem informal construída por memes, por músicas e principalmente por personagens que incorporam muito bem essas escolhas estilísticas. E essa maneira fluida de fazer as coisas acontecerem torna aquilo que poderia ser mais genérico e até engessado numa lógica de mercado financeiro bastante agradável e divertido de acompanhar. E nesse sentido tem também o humor que se mistura ao drama e que é muito bem dosado pelas histórias que cada personagem traz consigo. Então a gente tem o Gill, interpretado pelo Paul Dano, que tem uma suavidade muito marcante para lidar com cada situação, mesmo nos momentos mais turbulentos, nos quais as coisas estão bem complicadas. Tem também a Jenny, interpretada pela América Ferreira,
que é uma enfermeira que tem 2 filhos pequenos e muitas dívidas para pagar. E tem também o Marcos, interpretado pelo Anthony Ramos, que é um funcionário de uma das lojas da GameStop, que precisa aguentar um patrão muito chato que fica pegando no pé dele, mas nem por isso ele perde a sua simpatia e a sua boa vontade. E esses são alguns dos personagens que eu escolhi, mas tem outros também que são interessantes, mas que eu não vou citar aqui para não me estender demais. E eu gosto do modo como cada um desses personagens contribui para que a história ganhe mais vida, mais simpatia, mais fôlego. Porque é por meio dessas figuras que a gente vai conhecer esse lado menos graúdo da história e que teria ficado apagado ou nem existido se não fosse por esse movimento que o Gil conduz. Nesse sentido, acho que Dinheiro Fácil facilita o nosso envolvimento com a história por construir uma narrativa mais acessível sem ser excessivamente expositiva, trazendo as informações necessárias para que a gente entenda os acontecimentos envolvendo esse caso de 2021. Uma ressalva que eu faria aqui é que parte disso que torna Dinheiro Fácil interessante, que tem a ver com esse tom e estilo descontraídos, às vezes é também aquilo que acelera um pouco as coisas, dando a impressão que a gente perdeu alguma informação da história. Mas, pelo menos para mim, isso foi um detalhe que não prejudicou o meu envolvimento com o filme. Até porque eu acho que em termos de excesso de produção na indústria cinematográfica, que tem como efeito muitas vezes narrativas genéricas e sem estilo, Dinheiro Fácil é corajosa em se arriscar por um caminho mais divertido e menos enrijecido. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.